Se o sinal tá legal hoje. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Oi, Juninho, bom dia. Seja bem-vindo. Deixa eu encaminhar a live para o grupo enquanto isso. Sejam bem-vindos, gente. Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram o final de semana? Tudo certo? Tô bem, Juninho. Tudo certinho por aqui. Galera, vamos começar curtindo a live? Vamos nessa? Todo mundo nos steps pra gente poder começar, iniciar essa semana, né? Trazer esse tema tão importante que é o esgotamento emocional. Estresse esse final de semana? Nossa, eu também tive um estresse. Vocês lembram na sexta-feira que chegou uma notificação pra mim falando que tinham tentado passar no meu cartão? Vocês lembram disso? Quem que tava aqui na live quando chegou uma notificação falando que tentaram comprar? Gente, olha o BO, eles já estavam fazendo isso faz 2 meses e eu aqui, ó, pagando a fatura dos caras, vocês acreditam? Eles passando tudo no meu cartão no crédito e eu nem associei, sabe? E nossa, aí foi um BO, tive que bloquear o cartão, já estava acontecendo faz muito tempo e eu que muito desligada não reparei, enfim. Então, sejam todos muito bem-vindos enquanto isso, tá, gente? Vamos todo mundo curtir. Vamos chegar nos 3K? 3K de likes, a gente começa o assunto de hoje, tá? Quero agradecer todo mundo que tá seguindo aí. Resolvi, bloqueei o cartão e vou pegar um novo. Obrigada por perguntar, MTS. Deus é fiel, obrigada por me seguir. Rosa Alexandre, obrigada. Vanessa Barbosa, obrigada também por me seguir. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Silvana. Bom dia a todo mundo que chegou aí. No caso, quem que foi que falou aqui? Peraí, vamos voltar rapidinho. Bom dia, Linhares Michele. Seja bem-vinda. Faz 2 semanas que estou com esse esgotamento. Carla, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Cleia, obrigada por me seguir. Bom dia, Naide, seja bem-vinda. Gente, pra gente começar o tema de hoje, eu quero pedir pra gente curtir essa live, tá? Então, todo mundo curtindo. Quando a gente chegar em 3K, a gente começa o assunto de hoje, tá? Então, vamos todo mundo curtindo. Republiquem também a live, tá, pessoal? Quem puder, fica apertando na tela durante um tempo pra mim. E clica na opçãozinha amarelo, tá bom? Republicar aí pra gente poder começar. Tá muito alto esse sonzinho, gente? Ou tá tranquilo? Depois que me afastei das redes sociais, tá? Qual grupo é esse? Ah, o grupo da galera que assiste as minhas lives, tá? Você tá nesse grupo? Bom dia, Maia. Anda me dando sono demais, ok? Gente, deixa eu deixar então bem baixinho pra não ficar tão alto aqui pra vocês, tá? Sejam todos muito bem-vindos, então vamos todo mundo curtindo pra gente poder começar a live de hoje. Deixa eu baixar ainda mais aqui pra não ficar tão alto, senão vocês não vão me ouvir. Pronto, bem baixo. Então vamos todo mundo curtindo. Quem tá aí, republica, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que faz pra republicar. Então entrou na minha live aqui, tá? Clicou aqui na opçãozinha amarelo que aparece republicar, tá vendo? Todo mundo faz isso pra mim, por gentileza? Todo mundo republica aí, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, eu sou psicóloga e neuropsi. Faço atendimentos aí dos meus pacientes de segunda a quinta e sexta-feira eu não atendo, eu aplico avaliações neuropsicológicas e faço lives aqui no TikTok pra vocês pela manhã. A gente entra aqui 9 horas da manhã, tá? Então a gente acabou de começar, no caso, vamos ter vários temas muito bons aí essa semana. A gente vai falar de esgotamento emocional hoje, amanhã vamos falar de crise de ansiedade, quarta-feira vamos falar depois do diagnóstico, o que eu faço, né? Então, tive um diagnóstico de um transtorno mental, e agora, né? Então a gente vai falar sobre isso. Quinta-feira vamos falar de dependência emocional e sexta de ansiedade generalizada, tá? Então quero todo mundo aí seguindo pra vocês não perderem esses temas e continuem curtindo, gente, pra gente poder começar o assunto, né? Até porque, ó, a gente vai começar quando chegar nos 3K. Então todo mundo curtindo pra gente poder ir direto ao ponto e começar essa live. Vamos nessa? Todo mundo curtindo a live? Letícia, obrigada por me seguir, Lê. Muito obrigada. É normal acordar com muito estresse sem explicação e sem motivo? Felipe, estresse, né? Estar estressada sem
sem motivo e sem explicação, pode ser até inclusive um sinal de esgotamento. A gente vai falar sobre isso, tá, Felipe? Fica aqui na live porque o assunto de hoje vai esclarecer bastante coisa pra vocês, tá? Vamos começar porque vocês já bateram os 3 tá. Então a gente vai começar exatamente com esse assunto, tá, gente? Quero todo mundo, então, continuando curtindo enquanto a gente começa. E se vocês tiverem perguntas, alguma coisa assim, podem mandar, beleza? Tem dias que acordo com sono mesmo dormindo bem à noite. Vamos falar sobre isso, ó. Seguinte, primeiro a gente precisa entender o que é o esgotamento emocional. O que significa estar esgotado emocionalmente? Vocês sabem o que significa? Sim ou não? Coloquem no chat pra mim se vocês sabem o que é esgotamento emocional ou não sabem. Se vocês já souberem, a gente pula e já fala dos sinais. Se vocês não souberem, a gente fala exatamente o que é, então, o esgotamento emocional. Sim ou não, gente? Vocês sabem o que é ou não? Coloca pra mim, ó. A Silvana diz que sabe. Bom dia, Ivaniel. A Nanda diz que não, Felipe não. Tá, então acho que dá pra gente falar sobre isso, né? A Sheila também não, a Cleia. Tudo bem? Como faço pra melhorar durante a crise de ansiedade? Pierre, eu tenho um vídeo sobre isso no meu perfil, se você quiser ir lá dar uma olhada. Bom dia, Lipe. Gente, esgotamento emocional. Ana, obrigada pelo heart me. Bom dia, Lu. Dayana, obrigada por me seguir. É quando a gente chega em uma exaustão psicológica. O que significa isso? Ela vai aparecer quando a sua mente, ela simplesmente não dá mais conta de sustentar o nível de estresse que você está passando. A sua mente não dá mais conta de sustentar o nível de preocupação, sabe? O nível de vigilância que você tá. Então você vai acumulando por muito tempo e aí você chega no esgotamento emocional. Então vocês entendem que no esgotamento emocional a gente não tá falando de essa pessoa tá em um dia mais estressada, ela tá em um dia mais difícil. Não, é como se o sistema interno dessa pessoa, o sistema interno, então assim, as emoções, a atenção dela, a tolerância dela acabou. Foi pro limite, entendeu? E esgotou, começa a falhar. Isso que é esgotamento emocional, tá? Então eu vou falar, Nanda, quando eu falar os sinais, eu acho que vai ficar mais claro pra você, tá? Porque quando o esgotamento emocional ele acontece, gente, nem sempre a gente percebe de imediato. Nem sempre. Às vezes você acha que você só tá de mau humor. Porque ultimamente eu tô de mau humor o tempo todo, eu tô com uma dificuldade de sentir um prazer, eu tô com uma irritação. Quem que falou da irritação aqui? Eu tô com uma irritação que eu não tinha antes, eu tô muito mais irritada. E aí, então vocês entenderam? Vem uma sensação de você tá também anestesiado. Às vezes você tem essa sensação de você tá anestesiado. Tudo tanto faz, sabe uma coisa assim? Nossa, faz um barulho aqui de manhã, né, gente, esses carros? Juninho, isso pode ser confundido com TAG, a mente acelerada, não relaxar nunca. Você trouxe um ponto muito importante, porque sim, pode ser confundido com TAG, pode ser confundido com depressão, porque tem a perda de prazer, tem a anedonia, assim, você tá mais apático. Então, quando a gente fala de um esgotamento, tem que ser algo bem certeiro ali, né, pra gente saber se de fato faz sentido no seu caso ou não. Porque dentro da psicologia, gente, agora falando um pouquinho da esgotamento emocional, ele tá relacionado à sobrecarga. Você tá muito sobrecarregado de estresse, você tá muito sobrecarregado emocionalmente, você não tá conseguindo se recuperar, ou seja, o sono tá péssimo, entendeu? Não precisa ter acontecido um trauma, não precisa ter acontecido nada de grande não, tá? É literalmente o acúmulo de várias pequenas coisas. Então, uma pessoa que tem um monte de responsabilidadezinha, uma pessoa que tem alguns problemas emocionais que são acumulados, uma pessoa que tem que ficar cuidando de todo mundo e não tem tempo de cuidar dela, entende? Então assim, tudo isso acaba sendo alguns dos princípios aí. Perda de fome, Nanda, pode ser que sim, mas não é uma regra, tá? Por pouca coisa eu já me estresso, isso é esgotamento emocional? Silvana, a gente só vai saber se é esgotamento emocional no caso de vocês, gente, quando a gente levar o caso de vocês pra clínica. É muito difícil que aqui na live eu fale, sim, você tá com esgotamento emocional. Como é que eu vou saber se você tá? Às vezes você tá com qualquer outra coisa, às vezes você tá com estresse,
crônico. Às vezes você tá passando por um momento difícil da sua vida. Então, assim, é de minha responsabilidade não ficar diagnosticando em live. Se você acha que você já tá esgotado de alguma maneira, pô, a Rafa tá falando vários sinais, eu tô me identificando com vários sinais, o que você vai fazer? Você vai buscar ajuda pra você ver se de fato faz sentido ou se é alguma outra coisa, tá bom? Combinado? Vamos nessa então. E o cansaço sem ter feito nada, vamos falar disso, Miguel. Pode dar tonturas esse esgotamento emocional? Tontura está relacionada a um sintoma um pouco mais parecido com uma ansiedadezinha. Só que, MTS, eu vou te falar que tontura pode também vir de falta de vitamina. Eu digo isso por experiência própria, gente. Esses dias atrás eu estava bem mal, assim, no sentido de ter umas tonturas do nada, né? Aí eu fui no médico, porque eu pensei, o que tá acontecendo? Porque eu sou igual a vocês, assim, nessa parte, sabe? De cuidar certinho da saúde. E aí fui lá e verifiquei, né? Fiz um check-up, igual eu sempre falo pra vocês fazerem. Fiz um check-up, fiz um exame de sangue. Quando eu fui ver, a minha vitamina B12 tava péssima. E eu descobri que um dos sintomas da falta de vitamina D e vitamina B12 é tontura. É tontura, como é que fala? Fraqueza. Ou seja, amigos, ó, vamos fazer um exame também pra gente não ver se não tem nada biológico aí influenciando, tá bom? Hoje em dia, agora eu tô tomando todas as vitaminas, fazendo tudo bonitinho e na terapia também, né? Vivi, eu acordo todos os dias às 4 horas da manhã. Seria um esgotamento tomando medicamentos? Não necessariamente, Vivi. Pode não ser esgotamento, não sei se deve ser, tá? Essa questão de medicação tem que ver também por que você toma, então, enfim. Júlia, bom dia, estou com muita dúvida esses dias. Ansiedade pode gerar uma febre ou uma quentura? Febre ou um calorão? Nossa, Júlia, isso vai depender muito, porque assim, por exemplo, eu tenho algumas pacientes que elas estão na menopausa e elas sentem esse calorão e aí, consequentemente, elas ficam com ansiedade. Existe isso, tá? Então, o fator assim, só isolado, eu não vou conseguir te dizer, tá? Se pode gerar, mas assim, foi o que eu falei pra galera aqui. Se você tem sintoma físico, então busca ajuda profissional, né? Eu me identifiquei, falei com o médico, ele deu remédios e não indicou o psicólogo. Mas, Nath, o que você acha? Você acha que você tem esgotamento mental também? Não só sintoma, mas também tem questões psicológicas? Obrigada, Silvana. Dê a mesma importância à psicologia e medicina que você dá para sua academia. Perfeito. Ter tremores mediante um acontecimento? Sheila, isso é nervosismo, né? Ué, alguma coisa te deu um baque, né? De alguma maneira você ficou ali estressada por alguma coisa e o corpo ele sente esse susto. Então não necessariamente deve ser alguma coisa, gente. O nosso corpo ele é muito interligado com as nossas questões emocionais. Então se você teve um baque ali que te assustou, seja lá o que for, o corpo ele também vai sentir. Agora, Sheila, você vai ter que ver a frequência disso e a intensidade também. É sempre que acontece? Porque se for sempre, então a gente já não tá falando de um caso isolado. A gente já tá falando de alguma coisa aí diferente. Então, buscar ajuda psicológica, tá bom, Sheila? Valdízia, Poliane, Lipe, bom dia, Caio, obrigada por me seguir. Cono, bom dia. Dentes adormecidos pode ser sintomas de ansiedade? Muito específico, Luciane. Não acredito que tenha correlação, tá? Mas... bom, é legal você buscar um psicólogo ou um médico até para verificar essa questão, beleza? Gente, vamos começar então? Podemos começar com os 8 sinais que podem indicar o esgotamento emocional? Sim ou não? Coloquem aqui pra mim se a gente pode começar. Manda sim, 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 sim. Jô, a gente vai falar disso inclusive, tá? Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Galera que chegou agora, não esquece de republicar a live, tá bom? Todo mundo que chegou agora, republica pra gente levar essa live pra mais e mais pessoas, beleza? Então todo mundo apertando na telinha e clicando na opçãozinha amarela aqui, republicar. Vamos ver quem consegue fazer isso. Mas também tem o Cris, entendi, Daniel. Vamos começar então pelo primeiro sinal, tá? Vamos falar o primeiro sinal que pode indicar um esgotamento emocional. Sabe qual? Aquele sinal de que você sempre tá cansado, mesmo depois de descansar. Falaram sobre isso aqui no chat.
Cansaço mesmo depois de descansar. Gente, bom dia, Dai. Eu não tô falando daquele cansaço normal que a gente tem depois do fim do dia. Então, pô, meu dia foi corrido, sabe? E bate um cansaço ali no final do meu dia devido a tudo que eu fiz. Não é. É uma sensação de um peso constante, assim, o peso o tempo todo. Parece que o corpo, mesmo que ele esteja parado, a sua mente, ela nunca desliga de verdade. E isso traz um cansaço muito grande. Então, por exemplo, vamos supor, você é uma pessoa que você dorme, tá? Só que daí quando você acorda com a impressão de que você não descansou nada. Faz um fim de semana inteiro de nada, então você fica o final de semana todo sem fazer, vamos colocar, nada de fato, e ainda assim chega na segunda-feira, igual hoje, por exemplo, você sente como se você tivesse carregado emocionalmente o peso de uma semana inteira. Vocês entenderam? Isso é um sinalzinho de que pode ser também esgotamento emocional. Sabe por quê? Porque esse cansaço, gente, do esgotamento emocional, ele não é um cansaço físico, não, é o emocional que tá sobrecarregado, e aí o corpo, ele também sente. Mesmo quando você deita, a sua cabeça, ela continua trabalhando. Então eu deito, só que eu continuo lembrando dos problemas que eu tenho. Eu deito, só que eu continuo pensando nas responsabilidades que eu tenho. Eu fico lembrando das conversas que eu tive ou deixei de ter, né? Sofrendo por algumas coisas que às vezes não aconteceram. Olha como lembra ali o aspecto da ansiedade, né, gente? Eu queria saber se tem alguém que está assistindo a live que já de fato teve essa sensação de acordar mais cansado do que foi dormir. Tem alguém que já teve essa sensação? Manda um eu no chat. Eu. Que você acorda mais cansado do que quando você deitou. Essa sensação meio esquisita. E aí? Ah lá, a Cleia já, a Neide, o Luiz... Eu já tive, a Helenita, a Nath, a Jéssica. E aquele pensamento assim, nossa, eu queria dormir por um mês. Era só o que eu queria, sabe? Dormir por um mês de tão cansada que eu tô. E aí, já tiveram um pensamento assim? Ó, Ivaniela disse, Meuri, Magda... Eu tô assim, eu tenho tempo suficiente para dormir e descansar e não consigo, olha só. Então vamos supor que chegou alguém na clínica aqui para ser atendido comigo, vamos dizer, com esse caso, né? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar essa paciente a identificar as causas desse cansaço que não melhora, tá? Porque muitas vezes não são causas tão óbvias, tá? É autocobrança? A gente vai investigar. É viver ali em alerta o tempo todo, até por conta de uma ansiedade? A gente vai investigar. Às vezes essa dificuldade de colocar limites também, porque eu vou falar pra vocês que esgotamento emocional tá ligado diretamente com dificuldade de colocar limite. Sabe quando você fica pegando tudo e aí você se esgota? É isso. Então a gente faz isso com os nossos pacientes, entende o que tá drenando a sua energia. Tá? E aí aos pouquinhos a gente vai fazendo o que a gente chama na psicologia também, nos nossos pacientes, de rotina de autorregulação emocional. A gente coloca uma rotina assim para vocês, porque vai permitir para vocês um descanso de fato, né? Um descanso real, no caso, não físico, mas mental, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo. Débora Cristina, obrigada por me seguir. Bom dia, Gláucia. Bom dia, Naidiane. Seja bem-vinda. Rose, obrigada pela rosinha. Seja bem-vinda. Quem chegou agora vai republicando a live, tá, gente? Ari, obrigada por me seguir. Liliane, obrigada também. Às vezes eu acho que as coisas que eu sinto e penso 24 horas por dia nunca vão parar e sair. Por isso a importância de buscar ajuda profissional, Nath. Porque tem uma hora que a gente percebe que sozinho não tá dando conta, né? É difícil a gente admitir que a gente não tá dando conta sozinha. Mas também, quando a gente consegue pedir ajuda e literalmente marcar um psicólogo pra te auxiliar, você vai se perguntar por que eu não fiz isso antes, sabia? Por que eu não fiz isso antes? Essa é a sensação que dá. Mas o importante, claro, né, é começar. Antes tarde do que nunca. Certo? Marcelo Ramos, obrigada por me seguir. Nete, Seiki Meuri, Costa Dil, obrigada por me seguir.
Estou sempre cansado e vivo fazendo masking. Aí, ó, tá vendo? Cono. E a terapia, hein, Cono? Você que é um apoiador da psicologia, Cono, cadê sua terapia? Ou você já faz, eu não lembro. Bom dia, Kiara. Eu venho me sentindo como se eu estivesse flutuando quando estou deitada. Olha, tá uma sensação ali, né? Dárcia, obrigada por me seguir. Beatriz Matos, muito obrigada. Vamos pro segundo, então, gente. Segundo sinal, tá? Bom dia, Nete. Segundo sinal que pode indicar o esgotamento emocional. Vamos curtindo a live, porque eu vou falar o terceiro sinal só quando a gente chegar nos 10k, tá? Então, assim, vai curtindo a live pra gente chegar já nos 10k e eu poder já falar do terceiro. Agora a gente vai falar do segundo. Só que continua curtindo, porque daí o terceiro a gente só fala quando estiver nos 10. Fechou? Então continua curtindo aí. Enquanto isso, vamos falar do segundo, tá? Enquanto vocês chegam nos 10k. Seguinte. Isso, perfeito, Caio. Gente, ó, isso que o Caio disse é muito importante. A live tem caráter informativo e aqui a gente não faz terapia, a gente não faz diagnóstico aqui, combinado? Vamos lá. Próximo sinal, então, tá? Segundo sinal. Aquela pessoa que literalmente anda mais irritada, tá? Anda mais impaciente e anda reagindo de forma desproporcional às coisas. Tá? Esse é o ponto. Gente, esse sinal é muito comum do esgotamento emocional. Sabe quando você começa a perceber que você tá mais reativo do que o normal? Você tá mais reativo. Tipo assim, pequenas coisas já tiram você do sério, sabe? Alguém não respondeu uma mensagem sua de maneira tão rápida, você já fica brava. Alguém pede alguma coisa no momento errado pra você, você já fica pé da vida também. Um comentário que antes você deixaria passar tranquilamente também incomoda. Tudo vira motivo de explosão. E eu não digo nem explosão externa, de você explodir com alguém, mas de explosão interna. Sabe quando você fica irritada, mal-humorada com poucas coisas? Tá? E mais do que tudo isso, gente, depois que a gente tem essas pequenas explosões aí, né, essa reatividade, vem uma culpa. Às vezes vem uma culpa. A culpa relacionada ao pensamento de, nossa, por que eu fui tão grossa? Eu não precisava ter me irritado tanto assim com essa pessoa. Aí você se sente culpado, sabe? Quando você tá lidando com as suas questões internas e isso acaba respingando nos outros, e você fica bem chateado por isso respingar nos outros, porque não era pra respingar nos outros, né? Pessoas que você gosta, pessoas que você ama, e você acaba tendo essas reações. Isso aí acontece por quê? Porque a mente, lembra que eu falei? Ela tá sobrecarregada. Então você perdeu a capacidade de filtrar os estímulos. Olha que interessante. No esgotamento emocional você perde essa capacidade de filtrar os estímulos. Então você não tem ali mais aquele espacinho para você respirar antes de agir. Você não tem mais, tá? Quem aqui que tá assistindo a live já sentiu que tá sempre no limite? E aí? Quem aqui já teve aquele pensamento de eu não costumava ser assim, por que agora eu sou? Quem aqui já ficou irritado por uma coisa bobinha e pensou, nossa, o que eu tô fazendo? Por que eu tô tão irritada com isso? Não era pra ser assim. E aí, tem alguém que já se pegou com essas questões? Fernanda, obrigada por me seguir. Aline, eu sinto que ela sofre com minha falta de paciência lá. Por isso a importância de buscar ajuda, né? Por isso a importância. As gurias, obrigada por me seguir. Judith, obrigada por me seguir. Seja bem-vinda, tá? Obrigada, Jo. Ah, tá. Então, gente, o que a gente tá percebendo? Bom dia, Liz. Que essa irritabilidade, eu sou uma pessoa extremamente irritada, não significa que você tá sendo uma pessoa ruim, tá? A gente não pode ficar falando isso também, que você tá sendo uma pessoa ruim. Mas, então, o seu emocional, ele tá esgotado, ele tá trabalhando sem pausa, ele já tá muito mais cansado do que o normal e você fica tentando, porque pensa comigo, quando a gente tenta controlar as emoções, isso gasta uma energia, e se você já não tem energia para controlar suas emoções, então qualquer faísquinha já vira um incêndio, né? Tanto interno quanto externo, tá bom? Elis, obrigada por me seguir. Pri,
Santos, Ana Carla, obrigada meninas por me seguir também. Eu sou assim, não me irrito, mas me incomoda, tipo quando alguém fala diferente comigo. Bom dia, Ana Carla. Eu achando que eu daria conta de tudo quando minha filha recebeu um diagnóstico de autismo. Pouco se fala, né, Pri, dos familiares atípicos ali, né, principalmente mãe. A gente sabe que é legal um cuidado, obviamente, para criança, para adolescente, para adulto, com o diagnóstico, mas também é muito importante o cuidado para os cuidadores também. Cuidar de quem cuida, né? Então, Pri, eu já faço aqui uma reflexão para você poder, se você não buscou ainda ajuda psicológica, seria bem legal se você buscasse, tá? Principalmente por várias questões aí, né, relacionadas ao que você falou. Vírus Ghost, obrigada por me seguir. Jô Carvalho diz que chora muito. Fernanda Paixão, obrigada por me seguir também. Raíssa, Jamile, sejam bem-vindos, meninas, bem-vindas. Eu não dou conta de nada, hoje fui diagnosticada com TAG e estou tomando medicamento. E a terapia? Esse ano tem sido um ano difícil. Vitória, obrigada por me seguir. Oi, Osni, ótimo dia, igualmente. Seja muito bem-vindo aqui, tá bom? Penha, obrigada pelas rosinhas. Ontem menosprezaram o meu possível TDAH. Falaram, eu tenho e não sou assim. Eu quero prêmio? Quer um biscoito? Nossa, Juninho, eu tenho e não sou assim. Nossa, forte, né? É a mesma coisa de uma pessoa autista escutar, nossa, mas nem parece que você é autista. Fala sério. Tem certeza? Você nem parece que você tem. Gente, o que é isso? Nem parece que você tem TDAH. Como assim? Né? É estranho esse tipo de fala. Eu não consigo normalizar esse tipo de coisa, não, pra ser bem sincera. Eu tenho a síndrome de mãe. Quer ajudar todo mundo, abraçar todo mundo. Síndrome de mãe, síndrome da heroína, né? Muito comum, muito comum. A gente tem que cuidar. Vamos pro sinal número 3, tá? Sinalzinho número 3 de um possível esgotamento emocional. Aquela pessoa que perdeu o interesse ou prazer em coisas que antes ela gostava. Gente, esse sinal número 3 parece com outro transtorno, não parece? Qual transtorno? Coloquem aqui no chat qual transtorno que lembra esse sinal número 3, de você perder o interesse ou prazer nas coisas que antes você gostava. Qual que é o transtorno típico desse sinal? Mas que aqui a gente está falando do esgotamento emocional. Coloquem aqui para mim no chat, deixa eu ver se vocês lembram. Eu perdi totalmente o interesse, amava treinar, hoje não tenho vontade de ir. Minha mãe tem 3 filhos, eu tento achar a solução de tudo, acabo pagando o problema que não é meu. Olha só, Jennifer, tá vendo? Tá vendo a importância da gente começar uma terapia, Jennifer? Pra gente não pegar tudo pra gente. E é uma coisa que a gente faz até automático, né? É automático, então a gente tem que perder esse padrão, ou melhor, né? Quebrar esse padrão comportamental. Depressão, sim, gente, lembra muito um episódio depressivo, lembra muito, tá? Porque o que acontece? No esgotamento emocional, gente, essa questão de... depois que ele se instalou, vamos dizer assim, lembra que a nossa mente, ela também cansa. Então, a nossa capacidade de sentir prazer também acaba ficando comprometida na questão do esgotamento emocional. Então, aquilo que antes te animava, agora parece indiferente. Você tenta se forçar a fazer alguma coisa que você gostava, então é uma coisa que você até tenta fazer, só que não sente nada. Então não sente alegria, não sente empolgação, não sente nem vontade de fazer aquilo, sabe? É um vazio meio esquisito com o esgotamento emocional. Então isso acontece, gente, tanto com hobby, né? Beleza, acontece com hobby, mas também acontece com coisas tristes. Com coisas simples. Então, como assim coisa simples, Rafa? Uma série que você gostava, hoje em dia já não faz diferença. Conversar com os meus amigos, hoje em dia já não faz tanta diferença. Comer alguma coisa que eu amava, comer alguma coisa que me fazia muito bem ao comer aquilo, também não. Então, às vezes a pessoa até continua fazendo por conta do automático, mas não porque ela gosta. Ela fica um pouco mais apática, tá? E outra coisa, sabe o que o esgotamento também pode trazer? Aquilo que a gente fala, que muita gente tem aqui na vida, mas falam na live também.
a despersonalização, que é aquela sensação de você estar assistindo a sua vida fora do próprio corpo, tá? Então você vê, é um sintoma também secundário de um esgotamento emocional, tá? Gente, deixa eu ler o que vocês estão dizendo, todo mundo curtindo, tá? Assim que a gente chegar em 15k, vamos colocar 15k? Assim que a gente chegar em 15k, a gente vai pro sinal número 4. Então, todo mundo nos steps. Deixa eu ver o que vocês disseram aqui. Perdi o interesse de limpar a casa, que eu amava. Ah lá. Tem alguma diferenciação entre tratamento de depressão e esgotamento emocional? Vitória, tratamento, você sempre vai precisar de 2 profissionais da saúde mental. Psicólogo, obviamente, tá? E, em alguns casos, psiquiatra, beleza? Só que o tratamento não é só do transtorno em si, mas a gente também tem que tratar a história de cada um, né? Porque o que acontece? Causas de depressão, causas de esgotamento emocional são multifatoriais. Cada serzinho vai ter uma causa. Então não existe um tratamento X que eu aplique no meu paciente Joãozinho e que eu aplique na minha paciente Mariazinha. Eu vou usar o mesmo tratamento para os dois. Como assim, né? Se cada um tem a sua digital, cada um tem as suas questões ali que trouxeram um transtorno, tá? Então sim, existe diferenciação, mas não por causa dos transtornos específicos, do diagnóstico, mas sim por conta de cada caso. Cada caso é um caso, tá? Existem algumas técnicas gerais que a gente aplica? Existem, mas não são só técnicas soltas. Vai precisar conhecer toda a história da pessoa, do indivíduo, tá? Eu perdi o interesse de conquistar o meu sonho. Eu sou personal trainer, era o meu sonho. Eu já acordo sem vontade nenhuma de dar aula. Tédio dia após dia, como se todos os dias, fossem apenas mais um dia, tá vendo? Maria Antônia, é importante você buscar ajuda psicológica. Oi, eu esqueci seu nome, não vi seu nome aqui. Estou indo para uma seleção no ambulatório de saúde mental infantil. Alguma dica? Saúde mental infantil é porque não é minha área de especialidade, hein, Gui? Bom dia, índio, seja bem-vindo. Eu perdi o interesse de sair de casa, só quero silêncio, tenho 3 filhos, corro o dia todo. Ah lá. Você faz terapia, Fernanda? Bom dia, eu infelizmente peguei tanto problema que não era meu e o fim foi decepção. Olha só. Eu não assisti a live sobre despersonalização. Eu nem trouxe essa... Ah, não, eu trouxe, mas faz muito tempo já. Porém, a galera não aderiu muito, não. Parece que a gente se perde, não se reconhece mais, se sente inútil. Não me sinto bem reunida com os familiares para trabalhar. Tá vendo, gente? Então, vocês viram a importância de começar uma terapia? Porque vocês reconhecem que vocês não estão bem. Isso que é interessante, né? Vocês admitem, vocês assumem, que vocês não estão bem psicologicamente. E aí, quando eu pergunto se vocês fazem terapia, vocês falam que não. Então, gente, o que eu queria deixar aqui como um recado também de todas as lives que eu faço aqui com vocês é que existe solução, existe tratamento. Nós não estamos fadados a viver em sofrimento pro resto da nossa vida. A gente precisa buscar ajuda psicológica. E, Osni, soluções podem ser dadas nesses casos descritos? Cada caso é um caso, como eu acabei de falar, tá? Cada história é uma história, cada causa é uma causa. Então, Osni, essa pessoinha que tá se identificando com o que eu tô falando, vai começar uma terapia e aí o psicólogo vai conhecer a história dele e vai conseguir fazer o tratamento adequado para ele. Essa é a solução, buscar ajuda profissional. Eu não trabalho com solução mágica não, tá? Eu não trago esse tipo de discurso, eu acho bem péssimo na real trazer esse tipo de discurso. Então, assim, eu sou muito... Ai, gente, eu sou muito verdadeira nessa parte, tá? Porque a gente poderia muito bem ficar aqui dando soluções, né? Falando aqui coisas nesse sentido. E a gente sabe que, na real, cada caso é um caso. O importante é começar. Bom dia, Domingas. Você trata TCC? Como assim trata TCC? A minha abordagem é TCC, Rose. É a terapia cognitivo-comportamental, sim. Beleza? Vamos nessa então. Deixa eu continuar aqui, peraí. Ou será que ela quis dizer toque? Agora eu fiquei na dúvida. O que ela quis dizer? Bia, então terapia, Bia. Precisa de ajuda. Aqui em live não é terapia, Bia. Você vai ter que marcar o psicólogo, Bia.
É isso que eu te falo, tá? Live não substitui terapia, amigos. Felizmente, tá? Ou felizmente. Beleza? É isso. Continuando as curtidinhas aí, tá bom? Nossa, ficou muito baixo o meu som aqui. Vou deixar um pouquinho mais. Não nada, né? Vamos lá. Vamos pro sinal, então, agora, número 4, né? Sinal número 4? Sinal número 4. Vamos falar sobre ele. De terapia comportamental e TCC. Ah, sim, Rose, é a minha abordagem. Uhum. Eu trabalho com esse tipo de abordagem, tá? Pessoal, seguinte. Agora a gente vai, então, pro sinalzinho número 4, tá? Qual foi sua pergunta? Eu acho que não chegou. Teve alguém que viu a pergunta dela? Ou dele? Eu não sei, tá sem nome? Vai lá, Osni, até mais. Se cuida, viu? Seja bem-vindo sempre. Sinalzinho número 4, então, gente. A mente, ela não desliga, tá? E você sente que você tá sempre pensando demais. O que significa isso? Significa que é um sinal ali do esgotamento emocional. Tá alto, gente? Poxa vida. Pô, então é melhor eu deixar sem música, né? Não é melhor? A gente fica em silêncio, só com a voz aqui. Seguinte, tá. Então, esse é o sinal número 4 aí do esgotamento emocional. Gente, quando o pensamento, ele não para. Sua pergunta não tá chegando mesmo, tá? Você deve estar colocando alguma palavra que o TikTok tá barrando. Então, ou escreve de um jeito diferente, ou me manda depois, porque não tá aparecendo pra gente, beleza? Gente, sinal então número 4 que pode indicar o esgotamento emocional é essa questão aí de você ter a mente que não desliga, né? Essa sensação de que tá sempre aí pensando bastante. Então, mesmo quando você não tá resolvendo nada, a cabeça não tá parando, tá? Por exemplo, mesmo quando você tá deitada, mesmo quando você tá tomando banho, mesmo quando você tá dirigindo, mesmo quando você tá mexendo no celular até. Beleza? A sua cabeça, ela continua processando coisas, antecipando o problema, que é muito comum, né, ali com a ansiedade também, relembrando situação, imaginando cenário, enfim, toda aquela coisa que a gente já sabe muito bem. Então, não necessariamente, aqui que vai diferenciar da ansiedade. No esgotamento emocional, não necessariamente é pensamento catastrófico, tá? Não necessariamente a gente tá falando de pensamentos ruins. Mas às vezes é um fluxo mental mesmo, que não para, assim, ele não dá trégua, ele fica o tempo todo ali, ok? Lorenzo, seja bem-vindo, que bom que você tá aqui, quanto tempo! Gente, eu quero pedir pra vocês seguirem o Psi Lorenzo, tá? Ele republicou a live, será que eu consigo fixar ele aqui? Poxa, eu acho que eu não consigo, só se ele escrever alguma coisa no chat. Mas, bom, de qualquer maneira, quero pedir para vocês seguirem aí o psicólogo Lorenzo, caso vocês tenham visto ele por aqui, tá bom? Ah, aqui, ó, achei, tirei férias. Bom, eu vou tirar também, hein? Preciso. Gente, ó, psicólogo Lorenzo, todo mundo seguindo ele aí, por gentileza, tá? Ele é um psicólogo excelente, pensa num homem crânio, tipo assim, né? O Lorenzo, eu gosto muito dos vídeos dele, das lives dele também, que ele faz às vezes. Então, todo mundo seguindo ele, tá? Excelente profissional, gosto muito dele de verdade, tá? Bom, vamos continuar. Imagina, Lorenzo, espero que tenha feito bem suas férias aí, que você esteja renovado. É importante, né? É importante. Ivete, obrigada por me seguir. Faz atendimento online? Gracilene, sim, eu faço atendimento online, né? Eu atendo de segunda a quinta, de manhã e de tarde. Então, se você quiser mais informações sobre como é o atendimento comigo, Gracilene, é só você clicar aqui na opçãozinha amarelo, aqui nesse balãozinho, com uma setinha pra cima, clica nele e escolhe a opção ali terapia, que daí eu te passo mais informações de como é que é a terapia ali comigo, beleza? Sobre horários, como é que funciona e tudo certinho. Vamos ver o que mais. Eu tô assim há um mês, olha lá. Tá vendo, gente? Então, vocês que se identificam com esse tipo de coisa, é importante também buscar ajuda profissional. Regiane Elídio, obrigada por me seguir, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu passo por isso. Obrigada, Tina, pelo presentinho. Fico o tempo todo pensando para resolver as coisas. Olha lá, gente.
Ontem tive uma dor de cabeça horrível. Obrigada, Lorenzo. Muito obrigada pelo apoio de sempre. Angélica, obrigada por me seguir. Então, pessoal, tem muita gente que descreve essa questão de pensamento que eu tô falando, né? A cabeça não parar. Rose, obrigada pelo heart. Miss Samuel, obrigada por seguir. Como assim? Parece que a minha mente, ela fica ligada no 220. Sabe? Parece que a mente, mesmo quando eu tô parada, a minha mente ela tá ali o tempo todo agitada, né? Como se houvesse sempre alguma coisa para você planejar, para você controlar, para você fazer. Então, isso também gasta muita energia, né, gente? Gasta muita energia, porque parece que a gente sempre tem algo ali para pensar, né? Pensamentos acelerados. Queria até aqui saber, quem tá assistindo a live, se já teve um momento assim, de você literalmente ficar ali, né? Vamos supor, deitou para descansar, e aí de repente lembrou de alguma coisa que aconteceu faz anos, que aconteceu há anos atrás. E aí isso já começa a ruminar na sua cabeça, sabe? Ou então quando você já tentou relaxar e você vai lá e fica mais ansiosa ainda. Ao invés de relaxar, te fazer bem, você fica mais ansiosa por tentar relaxar, tá? Então esses são pontos, tá? Que a gente se considerar aí. Obrigada, Juninho. Obrigada pelo apoio, viu? Flávia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Eu sinto isso, cansaço mental o tempo todo. Rose, é legal buscar ajuda, tá? Dé, obrigada por me seguir. Vai cair uma chuva aqui. Até mesmo quando vou dormir, meu corpo fica tendo picos de choque por conta disso. Tá vendo? Viu, gente? A importância da gente não normalizar esse tipo de sofrimento, tá? Porque agora eu vou falar um pouquinho do nosso cérebro, tá? Trazendo um pouquinho aqui da neurociência. Gente, por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso cérebro, quando ele tá nesse estado de esgotamento, ele fica tentando compensar essa sensação de falta de controle. E aí como que ele faz? Colocando você em hipervigilância. Hipercontrole, que é o contrário, exageradamente, tá? Então é como se ele dissesse assim, eu não, igual eu sempre falo aqui na live, eu não posso descansar porque se eu descansar, algo vai dar errado, então é melhor eu não descansar. Então esse funcionamento, ele mantém esse ciclo de exaustão do esgotamento aqui, tá? Quanto mais você pensa, menos você descansa. E quanto menos você descansa, mais você pensa. É um ciclo. Terapia pra gente conseguir quebrar esse ciclo aí. Roberta, bom dia. Estou em constante esgotamento emocional, vontade de largar tudo. Olha lá, Cris, tá vendo? A gente tá falando justamente sobre isso. E o que a gente tá trazendo também é justamente essa questão de buscar ajuda quando a gente se vê nessas situações, né? Você também é formada Eu sou formada em neuropsicologia, Ivaniela. Eu gosto muito dessa parte da neurociência, então a minha especialização foi em neuropsicologia, né? Como o nosso funcionamento cerebral também afeta o nosso comportamento, o nosso emocional, essa parte mais biológica do cérebro, eu gosto bastante. Eu já estava com muita saudade de você. Que legal, Flávia, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Inclusive, gente, pertinho lá do final do ano eu vou tirar um recesso, hein? Acho que a gente vai ficar um tempinho sem live aí, talvez umas 2 semanas, vocês vão aguentar? 2 semanas sem live, será que a gente sobrevive? Samuel, meditação ajuda também? Pode ser que sim, Samuel. Mindfulness, meditação, técnicas de regulação emocional são bem legais. Te mandei mensagem, beleza, Bia, eu vou lá ver. Eu tenho uma técnica forçada para relaxar, penso, vou conseguir resolver agora? Não, então tchau. Gil, obrigada por me seguir. Friozinho hoje, aqui vai chover. Tá com uma cara de que vai cair uma chuva aqui. Ivaniela, sim, sério, Luiz, depois de um ano, né, nessa correria, importante, né, Luiz? Né, gente? Cadê? Ivana, obrigada por me seguir, muito obrigada. Me senti viciada nessa pausa. A gente não percebe o quanto da vida fica aqui, olha só. Então, Lorenzo, porque você sabia que esse mês de novembro faz 1 ano que eu comecei as lives informativas? 1 ano. E nesse 1 ano eu faço lives praticamente de segunda a sexta, sem pausa, assim, semanalmente, toda semana.
Se eu parar pra pensar, eu nem sei quanto tempo de live eu já fiz. Eu já devo ter feito não sei quantas 1000 horas de live, sem brincadeira. Eu não paro nem pra pensar, senão eu fico... acho estranho. Então, é bom, né, fazer uma pausa, porque imagina só como é que eu vou aguentar fazer ano que vem daí, né, se eu não parar. Aí não vai adiantar nada. Mariane, obrigada pelo Heart Me. Começa às 9 horas, Neri. 9 horas no horário de Brasília, tá? 9 horas da manhã. Estou sempre trocando as coisas de lugar e limpando. Não consigo mudar isso. O que é? Angélica, não tem como a gente saber o que é, mas a pergunta que eu te faço é o seguinte... Isso atrapalha a sua vida de alguma maneira? Por exemplo, isso traz um sofrimento emocional pra você? Ficar trocando as coisas de lugar e limpando é algo que gasta de alguma maneira a questão da sua saúde mental? Porque se sim, é legal você fazer terapia. Se não, se é mais uma característica, uma mania, mas não necessariamente te traz nenhum tipo de sofrimento, então não é um problema, tá? Agora, se traz um sofrimento, então você vai ter que buscar ajuda, beleza? Bom dia, Marcela. Bom dia, Mariane. Sejam bem-vindas. Bom dia, quem mais? Então, Juninho, é importante. Ellen, eu comecei a live 9 horas. Então faz um tempinho aí já, faz uns 50 minutos. Oliveira, obrigada por me seguir. Gente que tá aí, não esquece de curtir a live. E quem chegou agora, republica também, tá bom, gente? A gente tá no sinal número 5, então todo mundo que tá aí, fica apertando na telinha, aqui ó, tá vendo? E clica na opçãozinha amarelo aqui, republicar. Bom dia, eu sou assim, mudo tudo do lugar, a Marcela. Marcela Nunes, obrigada por me seguir, muito obrigada. Vamos para o sinal número 5 então, gente. Enquanto isso, deixa eu só mandar um baúzinho para vocês poderem ativar o Heart Me, pode ser? Deixa eu enviar aqui. Aí, prontinho. Vamos lá. Gente, sinal número 5 então. Sinal número 5 é quando você tem aquela sensação de estar vivendo no piloto automático. E por isso você se sente distante de você mesmo. Então vamos falar sobre isso, tá? Basicamente, aquela sensação de você estar vivendo no modo automático. O que significa isso? Eu cumpro as minhas tarefas, eu vou trabalhar normalmente, eu respondo as minhas mensagens que eu tenho que responder, eu converso com as pessoas tranquilamente, só que por dentro eu estou desligada. Ah lá o que a Marcela colocou, exatamente isso, Marcela. Sensação de estar desligada do mundo. É como se você tivesse descrevendo ali um vazio, não é? Tem gente que descreve como vazio, tem gente que descreve como indiferença, sabe? Eu me sinto indiferente com tudo e todos. Tem gente que descreve como se você estivesse assistindo a sua própria vida de fora, que é aquilo que eu falei da despersonalização, tá? Então, assim, às vezes, gente, é essa sensação de nada, sabe? Essa sensação de que você não tá vivendo ali de fato, tanto coisas boas quanto coisas ruins não acabam interferindo em muita coisa. Então, assim, tem alguém que tá assistindo a live que já sentiu isso? Que o seu corpo, ele tá aqui, mas parece que a sua alma tá cansada? Ou aquela sensação de você tá sobrevivendo ao invés de vivendo? Porque tem diferença, né? Quem tem essa sensação? Vou começar a fazer acompanhamento com psicóloga do posto de saúde. Perfeito, Marcela, arrasou. É isso mesmo, tá bom? Beleza, Ellen, vai lá. Beijos. Se cuida, viu? Viu, gente? Então, e esse desligamento, essa sensação de desligamento, ela acontece porque o nosso cérebro ele tenta economizar energia emocional. O nosso cérebro ele tenta economizar. E aí, quando ele percebe que os níveis de estresse estão muito altos há muito tempo, ele traz abaixa esse nível de... É um mecanismo de defesa, como se fosse um mecanismo de proteção, entendeu? Super automático. Vai lá e tira você de sentir, entendeu? Pra manter você funcionando. Olha que interessante o nosso cérebro. Só que com o tempo, quando o nosso cérebro ele fica tentando economizar essa energia e faz esse tipo de coisa, isso gera sofrimento. Porque daí você pode começar a se sentir perdido, a se sentir sem propósito, sem brilho, ok?
Gente, baúzinho vai ser liberado. Quero todo mundo clicando aqui em cima do baú, por gentileza, tá? Clica no baú, abre ele, pega uma moedinha. Com a moedinha que você pegou, clica no coração laranja aqui do lado do meu nome. Veja quem consegue fazer isso. Pega a moeda, na hora de escolher o presente, clica no coração, esse aqui, ó, que tá na minha cabeça. O coração laranja aqui do lado do meu nome. Vê quem consegue ativar o Heart Me aí pra gente, pessoal. Que daí a gente consegue levar essa live pra mais e mais pessoas. Então, todo mundo pegando moedinha aqui e clicando no coração laranja. Comenta aí, Nara, obrigada por me seguir. Nath, obrigada por me seguir. Gil, obrigada por republicar. Seja bem-vinda. Marisa, Angélica, obrigada. Não conseguiu? Ai, que pena. Tudo bem, amanhã você consegue. Amanhã eu jogo outro baú, tá bom? Não conseguiu também? Ai, gente, é isso. Amanhã eu jogo outro baúzinho e aí vocês conseguem, tá bom? Quem não conseguiu hoje. Rosimilda, obrigada pelo heart. Muito obrigada, viu? Seja muito bem-vinda. Eu tive convulsão por motivos de estresse, cabeça agitada demais e exaustão. Olha só, importante que agora você vai fazer o seu acompanhamento psicológico, né, Marcela? Muito importante isso. Renata, obrigada pela rosinha. 3 vezes já que não consegui pegar, nossa. Ai, mas uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo. Gente, continua nas curtidas, tá? Se a live travar alguma coisa assim, vocês me avisam, porque agora começou a chover e às vezes pode interferir, tá bom? Mas vamos todo mundo curtindo aí e republicando, tá? Fica apertando na telinha aqui pra mim e clica na opçãozinha em amarelo. Não é bom guardar as coisas pra gente, importante. Vamos pro sinal número 6 então, gente. Sinal número 6, quando a gente tá falando de esgotamento emocional, é aquela pessoa que sente que tá mais sensível, que tá chorando por qualquer motivo, ou sente que tá prendendo o choro o tempo todo. Tem alguém que se identifica com isso? Porque olha só, nem todo esgotamento emocional vai se mostrar em explosão de raiva, essas coisas assim, não. Às vezes, parece que dá uma sensibilidade exagerada. O que é uma sensibilidade exagerada? Como se qualquer emoção, quando chega em você, vem com muita força, com muita força. Então, você vê um vídeo ali que talvez em outro momento você não choraria e chora pra caramba. Recebe uma mensagem mais seca ali de alguém, desaba também, chora pra caramba, como se tivesse feito alguma coisa errada. Ou segura o choro o dia inteiro e aí desaba quando você tá sozinha. No banho, no carro, antes de dormir, no seu quarto. Tem aquele momento de desabar. Chora bastante, porque segurou o dia inteiro, né? Vários dias segurando o choro. Então, esse tipo de reação, ele tá significando sobrecarga, né? Lembra que eu falei? O nosso sistema emocional, ele tá pressionado, ele não tá com espaço para processar tudo. E aí qualquer estímulo que a gente tem já vira um gatilho. É isso. E a gente não tá falando, gente, só de tristeza. A gente não tá falando só de tristeza. Às vezes a gente tá falando de um choro que você nem sabe explicar. Que às vezes não necessariamente você tá triste. É um choro que você não consegue explicar. Já teve alguém aqui, já aconteceu com vocês, de você pensar assim, nossa, eu nem sei por que eu tô chorando? Já aconteceu? Quem aqui já sentiu vontade de chorar, mas engoliu porque não dá tempo de chorar? Entende? Então é importante, é importante. Sim, já li sim o código de ética, tanto que antes de começar as lives eu falei com o Conselho Federal, então fica tranquila, tá bom? Que eu sei sim o código de ética de cor, tá? Se você tiver dúvida, inclusive, pode mandar sobre isso, tá? Então, gente, vocês entenderam, né? Prender o choro, ele também é um sinal importante de esgotamento, tá? É importante olhar para isso, porque quando as nossas emoções elas não conseguem sair, quando as nossas emoções elas não conseguem ser expressadas, o corpo ele fica em estado de tensão o tempo todo, tá? E a tensão ela vira dor, ela vira irritação, ela vira palpitação, pensamentos e tudo mais, tá? É importante.
Gente, né, não dá palco não, muito provavelmente é porque eu tô fazendo live e ela tá falando que, sei lá, que eu estou sendo antiética. Mal sabe que a gente fez todo um estudo antes de começar as lives, né? Então assim, fiquem de boa, não dá atenção não, porque sempre vai ter, eu falo pra vocês, sempre vai ter alguém aqui que vai vir falar, não sei o que, da ética e não sei das quantas, então assim... Fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos, porque quanto mais palco a gente dá, mais a gente tá alimentando, entendeu? Bom dia, Zélia. Bom dia, Iris. Fernanda, seja bem-vinda. Gente, eu tô vendo umas coisas... Agora, não, de verdade, falando desse negócio de ética, é importante ela ter colocado esse ponto, porque eu tenho visto muita coisa absurda aqui, tá? Porque assim, o que acontece? Eu tava rodando a For You esses dias... E aí eu vi um psicólogo que ele tava orando, assim, ele tava orando e tal, com um nome de psicólogo e tal, né? Então, assim, é um ponto. Outras pessoas trazendo aqueles discursos, né, de cura, consulta grátis. Esses dias eu vi isso, consulta grátis e não sei o quê. Então, assim, antes da gente... né, perguntar pra alguém sobre essa questão de conselho, de ética, sei lá, gente, tem cada coisa que vocês iam ficar assim, nossa. Tá, vamos voltar? Então, gente, continua curtindo, eu vou responder a galera. Thay, obrigada pelo heart, muito obrigada, viu? Então, Luiz, aí eu ainda tenho que escutar esse tipo de coisa, Luiz. O que você acha disso? É uma sobrecarga emocional gigantesca. Tem gente hipócrita que acha que todo mundo tem que ser ruim como eles. Árvore que não dá frutos não é apredejada. Justo. Bom dia, Aline. Quanto tempo não entro na sua live? Oi, Kathleen. Quanto tempo? Faz muito tempo? Bom dia, eu comecei a fazer acompanhamento faz 2 semanas e tem me feito muito bem. Olha que legal. Muito importante isso, gente. Muito importante. Brenda, parabéns, viu? Obrigada, Marcela, muito obrigada, seja bem-vinda sempre. Vamos então agora para o sinal número 7, beleza? Bom dia, Sônia, seja bem-vinda. Sinal número 7, que podem indicar o esgotamento emocional, tá? Então, trazendo aqui vários sinais aqui para vocês. Sinal número 7 é a questão da memória, tá? É a questão do foco e da capacidade de tomar decisões. Isso acaba piorando quando a gente está falando do esgotamento emocional. O que significa? Quando a gente está falando do esgotamento, ele não vai afetar somente o humor, igual eu tô falando com vocês, mas ele também vai atingir funções cognitivas. O que significa funções cognitivas? Você começa a esquecer coisas simples do seu dia a dia. Você começa a ter dificuldade de se concentrar. Você sente que o seu raciocínio ele tá mais lento, parece. Sabe? Às vezes parece que a sua cabeça tá tão cheia, só que ao mesmo tempo vazia. Então, tem esse... Por exemplo, você olha para uma tarefa simples, tá? Uma tarefa simples, e aí você pensa, tá, por onde eu começo? E aí você se paralisa. Paralisa, não consegue. Assim, tá muito... Decisões que antes eram um pouco mais fáceis, também ficam pesadas quando a gente tá falando de esgotamento. Sabe? Escolher o que comer, organizar o seu dia, tudo exige um esforço que você não tem mais. Então tem muitas pessoas que descrevem de fato isso, gente, descrevem isso, de como a minha mente não funciona como antes, tipo assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo começar, eu não consigo avançar. Então isso também pode vir de esgotamento. Se isso soa familiar, se você é uma pessoa que você já se pegou lendo a mesma frase 3 vezes porque você não tá conseguindo absorver aquilo, é um ponto de atenção, tá? Isso também pode mostrar ali que a gente tá um pouquinho mais esgotado. É uma dificuldade cognitiva, beleza? O cérebro, lembra que eu disse, tá sobrecarregado, então ele tá drenando energia e para lidar com o estresse. E como ele tá drenando energia para lidar com o estresse, consequentemente sobra menos energia para memória, para planejamento, para atenção também, tá? Então a gente chama de neuroeconomia, né? Como se fosse isso, tá, gente? Então é um outro sinal também muito importante ali pra gente conseguir identificar um sofrimento maior,
Beleza? Obrigada a todo mundo que tá curtindo, gente, todo mundo que tá gostando da live. Não esquece de seguir o perfil para vocês não perderem as próximas lives, tá? A gente vai falar essa semana de vários temas muito legais, deixa eu até falar com vocês, ó. Amanhã a gente vai falar de crise de ansiedade. Quarta-feira vamos falar de tive um diagnóstico de transtorno e agora? Quinta-feira vamos falar de não é só amor, você tá dependente, então a gente vai falar de dependência emocional. E sexta-feira a gente vai falar de transtorno de ansiedade generalizada. Então se você não quiser perder todos esses assuntos que eu trouxe, que eu falei aqui, segue o perfil para você não perder. Lugar de bênçãos, Brenda, Isabela, obrigada meninas por me seguir, deixa de ser besta. O nome da pessoa, deixa de ser besta, obrigada por me seguir. Brenda, obrigada pela rosinha, viu? Seja muito bem-vinda. Adorei seu nome, viu? Muito bom. Já tá terminando? Já tá, porque a gente já tá quase no número 8. E aí eu vou abrir pra vocês poderem mandar perguntas, caso vocês tenham, tá bom? Você viu, Domingos? O nome? Ai, gente, a gente tem vontade de falar isso até pra algumas pessoas que entram aqui na live, né? Mas eu sempre tenho que lembrar que eu estou aqui como mostrando meu trabalho, então não posso ficar falando pra ninguém, né? Essas pessoas que vêm aqui encher o saco, falar pra pessoa parar de ser besta. Amanhã vai ter que horas, Rose? Amanhã vai ser 9 horas da manhã, tá bom? 9 horas de Brasília. Me veio uma música. Tereza Amaral, obrigada por compartilhar o vídeo da live. Ai, gente, se a gente pudesse falar o que a gente pensa, seria típico, né? Ai, caramba. Tá. Obrigada, Aline, pelo carinho, viu? Marques, obrigada por me seguir, Marques. Seja bem-vindo e bom dia. Vamos pro último sinal, pessoal? Vamos pro último sinal? Aí depois a gente conversa um pouco, tira dúvidas de vocês de psicologia, não só do tema, mas vocês podem fazer perguntas sobre vários temas, a gente faz essa conversa, tá bom? Antes de ir embora. Angélica, obrigada, viu? Fico muito feliz que você tenha gostado, tá? Sinal número 8, então, é quando você sente que você tá no limite. Beleza? Então você até sente. Bom dia, Gildo. Seja bem-vindo. Outros dias qual horário? 9 horas, Flávia. A gente não tá mais fazendo a live às 10h30. As lives agora serão às 9 horas. Fixo. Não faremos mais às 10h30, tá? 9 horas é o horário da live a partir de hoje. Fechou? Aline, a live ela vai pro YouTube. Então você pode assistir depois todos os sinais que eu trouxe. Pode ser? Você pode assistir depois lá no YouTube, desde o começo. Vai pulando assim e vai indo para as partes que você achar interessante, tá? Gente, esse sinal aqui, o último sinal, é um dos mais importantes porque é um dos mais ignorados. É um dos mais ignorados, tá? É aquela pessoa que ela percebe que tá segurando tudo por um fio, entendeu? Ela percebe, a mente tá falando, ó, se acontecer mais uma coisa eu vou desabar. E às vezes essa coisa ela nem precisa ser grande, às vezes é um imprevisto, uma crítica que você ouviu, alguém dependendo de você de novo, como sempre, tá? E é nesse ponto que muita gente traz alguns discursos de eu não sei quanto tempo que eu aguento assim, né? Então assim, só que também não consegue buscar ajuda. Por isso que eu tô trazendo aqui na live para vocês de que esse limite do esgotamento, ele não veio de um dia para o outro, ele veio de um acúmulo, lembra? Você resolve o problema, segura outro. Finge que tá tudo bem, engole o choro do outro lado. Só que seu corpo ele vai mostrar. É em crise de ansiedade? Pode ser. É em colapso? Porque tem gente que entra em colapso emocional. Pode ser. É em sintoma físico? Pode ser também. Então assim, é importante a gente buscar ajuda. Quando chego no meio, no final da live, é lá, Domingas. Eliane, obrigada por me seguir. Como achar no YouTube? Nery, é só procurar no YouTube @psi.rafaduarte, que daí você consegue assistir todas as lives que eu jogo lá. Você consegue assistir. Só ir lá no YouTube e procurar @psi.rafaduarte. Ah lá,
desse jeito que o Luiz colocou aqui pra gente, tá? Então, gente, terapia, beleza? Terapia é um lugar onde vocês vão conseguir, de fato, aí, tratar essas questões de esgotamento emocional. Lembra que cada um é cada um, lembra que causas de algum esgotamento, né, fatores que influenciaram, depende de cada pessoa, por isso que cada caso é um caso. Então, assim, essa live, ela é pra psicoeducar. Lembrando, live não substitui terapia, a gente tá aqui informando, falando pra vocês que tem solução, que tem ajuda, que tem profissionais que estudam pra isso, pra conseguir auxiliar vocês. Então, pô, se identificou com alguns sinais, busquem ajuda profissional, tá bom? Ah lá, a Brenda colocou, eu tava exatamente assim, segurando tudo e resolvi me priorizar. É isso que a gente tem que fazer, Brenda, é importante. Fico muito feliz, inclusive, que você tenha dado esse primeiro passo, viu? Muito importante. Palmas até pra Brenda. Palmas pra Brenda, porque parece algo bobo, né? Mas não é, né, Brenda? A gente posterga, fica postergando e a gente sabe que é importante. Bom dia, Adrê, seja bem-vindo. Imagina. Renata, obrigada pela incrível. Gente, então trouxemos aí, tá? Os sinais, conseguimos trazer. Agora eu vou dar o espaço para vocês darem as perguntas perguntarem as coisas que vocês tiverem. Então, se vocês tiverem dúvidas de psicologia geral agora, tá? Não só sobre o tema, mas dúvida no geral de psicologia, dúvida sobre qualquer coisa aí, vamos tirar esse tempinho pra gente poder falar, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas agora sobre temas gerais, TDAH, dependência emocional, ansiedade, pânico, ansiedade social, avaliação neuropsicológica, diagnóstico, seja lá o que for, mandem aí, fiquem à vontade, tá bom? Que a gente vai respondendo vocês, combinado? E continuem nas curtidinhas aí, tá, gente? É confiável o teste neuropsicológico online? André, se o profissional que estiver fazendo sua avaliação psicológica for um neuropsicólogo, com toda certeza, porque é o seguinte, tá? Todo o processo avaliativo, a gente consegue... Peraí, gente, deixa eu só arrumar aqui, que apareceu um negócio aqui pra mim. Aí. Todo teste psicológico ali é toda uma burocracia pra gente conseguir no formato online, André. Então, assim, todos os testes que a gente aplica, né, de maneira informatizada ali e tudo mais, são testes reconhecidos ali, permitidos pelo Conselho Federal de Psicologia, pra você chegar em um laudo final, um laudo psicológico. Então, sim, é confiável, teste neuropsicológico online, desde que quem esteja fazendo esses testes, quem esteja fazendo o processo avaliativo, toda a avaliação seja um profissional adequado, consequentemente um neuropsicólogo, tá? Então, assim, antes de vocês buscarem ali um profissional para de fato fazer isso com vocês, busca referências, veja se tem o conselho ali, o número do registro no conselho atualizado, veja se esse CRP que está na bio de alguns de fato está ativo, porque tem gente que coloca CRP e não é da pessoa, tem gente que coloca CRP e não está ativo, é um que está desativo. Gente, tem que tomar cuidado. Então, assim, ó, quando vocês virem, eu falo isso de verdade, de coração, porque infelizmente existem muitas pessoas maldosas nesse sentido. Então é importante vocês, quando forem buscar fazer uma avaliação ou até fazer uma terapia com qualquer profissional que seja, busque referências, tá? Busquem referências, porque é algo sério, tá? É algo sério que a gente tá falando aqui. Cheguei agora, quais são os outros sinais? Vai lá no YouTube, que eu vou jogar lá, tá bom? Porque se eu repetir tudo, vai ficar injusto com a galera que já tá aqui desde o começo. Então, como que é seu nome? Deixa eu ver aqui seu nome. Cadê? Thay, vai lá no YouTube pra você assistir os 8 sinais. Deixa eu mostrar pra vocês. Será que eu consigo? Pera aí. Acho que eu consigo. Aqui. Ó, vai lá no YouTube e procura... Pera aí. Como é que eu faço pra virar aqui, gente? Esqueci. Aqui. Ó, aqui. Vai lá no YouTube e procura @psi.rafaduarte, tá vendo? Eu jogo todas as lives lá, todas. Inclusive a live de hoje vai pra lá também. E aí você pode assistir desde o começo a live se você quiser, tá bom? @psi.rafaduarte.
Rafa Duarte, beleza? Aí você vai lá assistir aí desde o começo, beleza, Thay? Estamos combinadas? Muito coerente sua resposta, obrigada. Tem um caderno que eu anoto tudo ali para conversar com a minha terapeuta. O que você acha disso? Olha, Brenda, é importante. Eu acho extremamente válido, né? Porque, principalmente se você faz a terapia ali semanal ou então até quinzenal, é muito importante que você anote como você estava se sentindo, o que aconteceu, porque às vezes os dias passam e a gente já não se lembra mais de como é que foi aquilo pra gente, né? Então a gente traz ali, mas não se lembra exatamente. Então fica um registro. É bem legal você anotar em um caderninho. Eu brinco ali com os meus pacientes também de ter o caderninho da terapia, que o caderninho da terapia é isso, é um lugar, né, onde você vai colocar tudo o que acontece, você pode colocar insights que você teve durante o atendimento até, sabe, ou depois da consulta, para você ir também vendo o seu processo. É muito legal você acessar um caderninho ali e ver o que você já melhorou, o que ainda não, né, é muito importante escrever. Eu atendo uma psicóloga, inclusive ela é bem famosa aqui, mas eu não vou falar né, porque vamos respeitar aí o sigilo, mas eu atendo uma psi que ela vai assim pra terapia, ela entra na terapia comigo e aí ela vem com um caderninho e quando eu trago alguns pontos ela vai anotando. Eu acho tão bonitinho, porque ela faz isso na hora da consulta, então ela pega aqui, aí eu tô falando, ela não sei o que, anota. Não sei se ela anota pra refletir depois, não sei se ela anota pra... não sei. Mas de qualquer maneira, ela faz isso. E eu acho bem legal, porque mostra que a pessoa está bem engajada, né, com o processo. Então isso, assim, é muito legal mesmo, tá? Eu acho bem legal. Ai, que legal, Domingas. Obrigada, viu, pelo feedback. Eu fico muito feliz que eu esteja conseguindo te auxiliar de alguma maneira, viu? Vou continuar. Isso, continua, Brenda. Por que o TDAH não consegue fazer igual aos outros e anotar tudo no papel? Então, Juninho, porque tem algumas questões que o TDAH traz, algumas dificuldades, né? Então, assim, o que a gente sabe, né? Que o TDAH, ele tem um funcionamento cerebral diferente. Então, algumas dificuldades pontuais ali que o próprio transtorno do neurodesenvolvimento traz, inclusive isso pode ser até uma pauta da terapia, viu? Isso pode ser até uma pauta, Juninho. Você pode levar isso pro seu próximo psicólogo. Seria legal? Meu filho mora comigo, ele não quer ir com a mãe nas visitas, não sei como fazer. Marques, essas questões pessoais é legal você tratar em terapia. Sabe por quê? Porque assim, ó, aqui na live eu não sou de ficar dando conselho pra galera não, tá? De ficar assim, aconselhando, então vendo as coisas da sua vida e ficar fazendo uma terapia ao vivo. Não, jamais, tá? Então, Marques, é isso, se você tá passando por questões aí pessoais, familiares e tal, começa um acompanhamento. Seria legal, porque se tá te impactando de alguma maneira é porque você precisa dar uma atenção, senão não estaria impactando de nenhum jeito, tá bom? Então, busca ajuda, Marques, seria bem importante. Eli Brito perguntou aqui, cadê? É normal não sentir saudades mesmo quando é uma pessoa que sabemos amar muito? Eli, é o seguinte, tá? É normal, não é normal? Isso é muito particular, né? Isso é muito subjetivo, na real, isso que você trouxe. Cada pessoa é de um jeito. Então, assim, ao invés de perguntar se é normal ou não é, a gente tem que fazer uma pergunta de se isso gera sofrimento ou não. Porque, assim... se não sentir saudades, né, não gera sofrimento, não é algo que está impactando na sua vida de alguma maneira, mais uma característica específica ali, não necessariamente é um problema, ok? Agora, tá impactando, eu vejo que isso traz um sofrimento emocional, que eu tenho algumas questões relacionadas, aí então você começa um acompanhamento ali, beleza? Ah lá, a Renata colocou, sou TDAH e faço lista da semana e compromissos a cada domingo, tem ajudado, legal, perfeito. Eu já tentei várias coisas, olha lá. É importante, né, ter essas trocas, né, gente, é importante. Pessoal, Thay, eu sou de São Paulo, tá? Mas eu faço atendimento pro Brasil todo porque eu não atendo presencial. Eu só atendo online, tá? Então, se você quiser mais informações de atendimento online, comigo no caso, é só você clicar nesse balãozinho amarelo que tá aqui do lado do chat, tá vendo? Clica nesse balãozinho
e ver ali uma opção que está escrito terapia, que daí eu passo mais informações de como é a terapia comigo e tudo mais, tá bom? Aí eu consigo te passar ali de uma maneira mais adequada. No SUS, espera para psicólogo leva meses para consulta. Não vou conseguir fazer de 15 em 15 dias. Nossa, Rose, e no seu município não tem alguma instituição do curso de psicologia que ofereça serviço social? Como é que é? Tem e-book ou algo do tipo? Renata, então, olha, coincidência você falar sobre isso, porque sim, eu elaborei, teve muita gente que falou que gosta muito da maneira que eu explico nas lives, né? Então assim, nossa, Rafa, você fala de um jeito muito didático, devia ser professora, né? A galera brinca que eu devia ser professora. E aí eu falei, quer saber, por que não então eu pegar todo o conteúdo que eu trago na live e deixar escrito? Porque daí quem quiser o conteúdo, quiser ler depois com calma e tudo mais, pode acessar ali através desse guia, né? Eu fiz um guia prático. Eu fiz um guia prático tanto de ansiedade generalizada e eu fiz um outro guia prático sobre dependência emocional. Da mesma maneira que eu falo nas lives, eu coloquei nesse guia, né? Então, assim, caso vocês queiram adquirir, lá, Renata, caso você queira adquirir, deixa eu, inclusive, vamos dar um spoiler? Acho válido, ó. Eu tenho da ansiedade generalizada, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês, ó. Eu tenho o de ansiedade. Vocês querem ver, gente, o de ansiedade generalizada? Ou vocês querem ver o de dependência emocional? Qual que vocês preferem para eu mostrar um pouco para vocês? Que daí vocês conseguem... Aí a Domingas, ela conseguiu. Ela pegou, né? Adquiriu aí o guia. Renata, obrigada. Ambos? Tá. Mas vamos mostrar primeiro o de ansiedade. O de ansiedade eu trouxe sobre a ansiedade generalizada. Então, deixa eu só mostrar um spoiler, pequeno spoilerzinho aqui pra vocês, ó. Aqui, né? Então, eu coloquei o tema sobre ansiedade generalizada e aqui por que eu me preocupo com tudo, certo? E ele é tipo um livrinho mesmo, gente, digital, ó. Tá vendo? Aqui tem a introdução, então eu falei aqui como se eu estivesse falando com vocês, literalmente, tá? E aqui eu coloquei algumas informações sobre mim, se a gente fosse falar. Aqui, ó, tem basicamente o conteúdo aqui, ó, tá vendo? Todo os tópicos, os textos, eu coloquei até o mapa mental, gente, bem legal. O mapa mental, coloquei várias coisas aqui, então se vocês, que é esse aqui, tá? O de ansiedade generalizada e tem também o de dependência emocional, ó, de dependência emocional, então eu coloquei por que eu me apego tanto, né? Coloquei aqui. E tem também uma introdução ali com várias, deixa eu mostrar um pouquinho, peraí. Aqui, ó, de dependência emocional também, eu trouxe aqui todo o material, inclusive coloquei um ciclo bem legalzinho e um exercício para reflexão também aqui de dependência emocional. Então, dependência emocional e ansiedade generalizada, é isso que você acha dentro deles, tá? Então, você consegue ter um acesso aí a eles. Aí, caso vocês... Peraí. Opa. Você gostou, Aline? Eu fiz com tanto carinho. Sabe o que eu fiz? Todo o roteiro que eu pego pras lives, né? Porque assim, ó, antes de eu fazer as lives, eu preciso organizar o que eu vou falar, né? Você tem que estudar antes de você conseguir informar a galera. Então, assim, todo o conteúdo que eu estudo e que eu leio, né? Toda a parte teórica, eu coloquei nesse guia, né? Então, eu não deixei textão, porque eu acho chato ter aqueles textão, né? Aqueles textões. E aí eu coloquei bastante dinâmico, né? Coloquei até um exercício em cada um. Lembrando, né, gente? Não substitui terapia, obviamente. Nada a ver com terapia. Mas ele tem um conteúdo. Então assim, Rafa, queria ver depois com calma o conteúdo. Aí vai lá e acessa. Beleza? Como que faz? Jéssica, é assim? Jéssica, pra você, faz o seguinte, eu coloquei aqui nesse balãozinho amarelo também, que tá aqui do lado, eu coloquei uma opção aqui, ó, quero adquirir o guia ansiedade generalizada, e embaixo eu coloquei, quero adquirir o guia dependência emocional. Então, cliquem no que vocês quiserem, se vocês querem o de ansiedade ou se vocês querem
o de dependência emocional aqui no balão, que daí eu te mando, eu te falo como é que faz pra acessar, tá? Daí vai ficar mais fácil, beleza? Então é só clicar no balãozinho e escolher se você quer de dependência emocional ou se você quer de ansiedade generalizada. Mas ficou bem legalzinho, né? A Renata gostou do design? Que legal. Eu tô tentando fazer que também eu vou preparar um material para quando trouxer na live, sobre o TDAH. Tô pensando em elaborar sobre o TDAH, né? Então, colocando também as informações do TDAH. Por exemplo, os tipos que existem, fazer aquela psicoeducação também de maneira escrita. Acho que vai ser legal, né? Porque daí a gente vai ter 3 temas. A gente vai ter o tema de ansiedade generalizada, a gente vai ter o tema de dependência emocional e a gente vai ter o tema de TDAH. Ah lá, a Domingas colocou, tudo que a gente assiste nas lives está lá no guia, exato. A Domingas, ela já adquiriu o dela, né, Domingas? Inclusive, ela falou que gostou bastante, fiquei super feliz. Fiquei super feliz, porque é legal ter esses feedbacks. Não tá aparecendo o balão, Sônia? Então me manda uma DM, acho que vai ter que ser o jeito, tá? Clica no meu perfil, assim, vai lá no meu perfil, visita ele. Aí na hora vai ter aqui, ó, mensagem, tá vendo? Clica aqui em mensagem e me fala que você quer o guia, que daí eu mando, tá bom? Bom, é isso, gente. Eu acredito que seja isso. Também estou muito feliz. Obrigada, Domingos. Eu fico muito feliz. A gente já teve alguns feedbacks sobre o guia, que eu achei uma belezinha, né? Teve o da Domingas, que ela falou ali que ela gostou bastante, que tá bastante didático, né? Teve também o de uma outra moça que adquiriu também, falando que... Como é que ela disse mesmo? Até esqueci, gente. Cadê? Peraí, deixa eu ver se eu acho. Ah, aqui, ó. Ela mandou assim, dando feedback. Gostei muito da leitura, super prática e prazerosa, muito fácil de entender. Aí ela colocou, seu livro me ajudou muito, pois agora descobri talvez um pouco o que tenho, dando nomes. Então ela trouxe também o feedback dela. Depois eu tiro um printzinho e vou postar. Teve uma psicóloga também que pegou o guia, porque tem algumas psis querendo pra fazer live ou então pra passar pros pacientes também, sabe? E aí teve algumas psis, mas essas ainda não me deram feedback, eu ainda vou ter que pedir o feedback delas. Mas enfim, então é isso, tá? Se vocês quiserem, vocês depois me avisem. Mas tá bem bonitinho, vocês viram que capricho? Eu achei também uma belezinha. Dá um trabalho, claro, mas pelo menos fica de qualidade, né, gente? Pelo menos isso. É isso então. Gente, obrigada pela participação de todo mundo, tá? Muito obrigada. Não esqueçam de seguir o perfil para vocês não perderem as próximas lives, ok? Amanhã a gente volta, 9 horas da manhã, com o tema crises de ansiedade. Então a gente vai falar sobre se você tem crise de ansiedade, precisa ouvir isso aqui. Então a gente vai trazer tudo isso. Acho que agora me encontrei, obrigada, gratidão, obrigada. Obrigada pelos 34.8k de likes. Deixa eu... Palmas, preciso do quê, Maiara? Seja bem-vinda, Maiara. Muito obrigada, tá, gente? Amanhã a gente se vê. E fiquem de olho nos stories, que eu posto sempre um dia antes qual vai ser o tema da live, tá? Quem não conseguiu me mandar uma mensagem na DM e quiser mais informações do guia, eu coloquei lá no meu perfil o primeiro vídeo fixado. Deixa um comentário lá que daí qualquer coisa também eu entro em contato com vocês por lá, tá bom? Mas é isso, gente. Um beijo, se cuidem, boa semana, bom início de semana pra vocês. Ah, isso que a Aline falou é bem real, tá? Ativa o sininho de notificação pra você ser avisado quando começar a live. Então, assim que a live começar, você é notificado. É só você vir aqui, ó. Você clica no meu perfilzinho aqui e coloca esse sino. Tá vendo esse sininho? Clica no sininho aqui, que daí você é notificado quando eu fizer a live. Combinado? Lugar de bênçãos. Obrigada pelo feedback, viu? Bom dia, Anne. Bom dia pra vocês, gente. Se cuidem. Nos vemos, tá? Até mais. Nos vemos amanhã.